Muito bem. Nós vamos começar hoje uma caminhada em Romanos, né? E eu vou ser sincero com os irmãos, eu não sei quanto tempo nós vamos gastar não, viu? Mas vai ser um bocadinho de tempo bom. Eu acho que João nós ficamos 1 ano e 2 meses, Atos também 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Só que esses textos nos proporcionam uma leitura muitas vezes mais extensa do texto, né? Porque tem muita história, tem muito contexto histórico que permite que a gente possa avançar muitas vezes 15, 20 versículos. Romanos vai ser um pouco diferente. Nossa proposta é fazer uma análise mais minuciosa, se bem que ele também, em termos de extensão do texto, é bem menor do que Atos e João, mas nós vamos estudar com carinho todo o livro de Romanos, com a graça do nosso Deus. Muito bem. O autor da epístola, da carta aos Romanos, ela não resta dúvida, não resta questionamento que é de Paulo, tá? Aí você pode falar assim, pastor, mas isso é lógico, né? Mas não é bem assim não. Se você pegar vários textos bíblicos que se atribui autoria a A, B ou C, tem muito questionamento sobre a autoria efetiva desse texto. Mas o texto, a carta de Paulo aos Romanos, não tem dúvida, nenhum dos estudiosos levanta qualquer tipo de dúvida. Inclusive, quando foi a formação do cânon bíblico, quer dizer, principalmente o cânon neotestamentário, do Novo Testamento, ou seja, a união dos livros que formariam o Novo Testamento, Romanos foi o primeiro a ser aceito e o primeiro a ser considerado como indiscutível sua presença no Novo Testamento. Quando Paulo escreve Romanos? Quando? Essa datação não era uma preocupação tão pertinente na época de Paulo. Mas, pegando o livro de Atos, pegando alguns textos extrabíblicos de achados históricos, nós podemos compreender como data limite de 53 depois de Cristo a 59 depois de Cristo. Então, você acredita que é nesse período aí. A maioria dos estudiosos... Esqueci de desligar aqui, meus irmãos, perdão. Isso aqui vai tocar daqui a pouquinho, conheço ele bem. A maioria dos estudiosos defende a data de 55 depois de Cristo. Ela foi uma carta destinada à igreja em Roma. E Roma, meus irmãos, era uma cidade muito grande. Cerca de 1 milhão de pessoas vivia na Roma na época do início do primeiro século. 1 milhão de pessoas. Agora você imagina, queridos, uma cidade de 1 milhão de pessoas sem luz. Não tinha o DME, não tinha chegado lá ainda, né? Sem água encanada, se bem que tinha tratamento de água, tratamento de esgoto, 1 milhão de pessoas, mas não era na proporção que é hoje, né? Mas energia, de fato, não existia não, né? Era tudo na vela. Inclusive, o tempo de trabalho era diferente, porque uma cidade de 1 milhão de pessoas, acabava a luz do sol, o que acontecia? Breu total. Então era uma cidade muito violenta. As pessoas saíam do serviço e iam direto para casa. Nesta cidade de Roma, cerca de 50 mil judeus moravam naquela comunidade. Então, era uma comunidade judaica relativamente grande, apesar de que muitos extremamente pobres. Tá? É interessante a questão cultural, para a gente entender um pouco o texto no transcorrer, por isso que eu estou fazendo essa introdução, é que o judeu se achava o não-judeu como alguém de menos valor, vamos colocar assim, para não exagerar
na crítica, né? Eles consideravam o não-judeu como alguém de menos valor. O romano tinha a mesma coisa. O não-romano era alguém de menos valor. Para azar dos judeus, eles moravam em Roma. Então, eles eram tratados como pessoas de menos valor. A cidade, apesar de ter 1 milhão de pessoas, a sua grande maioria eram de escravos, né? Pessoas escravas ou ex-escravos libertos, conforme a demanda ia aparecendo, mas de gente muito pobre. A maioria das casas tinha um cômodo, os achados arqueológicos, 2 cômodos. Você imagina bem, uma família com 6, 7 pessoas, numa casa com um cômodo só, mal iluminada, é uma situação bem complicada. Como surgiu a igreja em Roma? Né? Se Paulo escreve a carta para a igreja, você deve... Mas quem inaugurou essa igreja? Quem plantou essa igreja? Existe alguns questionamentos, né, alguns levantamentos de hipóteses, inclusive hoje é bem trabalhado isso, de forma bem quase consensual, inclusive entre os católicos, que não foi Pedro, né? Pedro provavelmente nunca pisou em Roma. A gente tem um texto bíblico que pode dar um vestígio, porque não se sabe especificamente como se deu o início da igreja em Roma. Portanto, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 10. Olha só o que o texto bíblico nos revela. Nós estamos no dia do Pentecostes, quando pode-se dizer que a igreja estava sendo implantada com a descida do Espírito Santo, cumprindo a promessa que Jesus havia feito, que é expressa em João capítulo 16, e no meio daquela confusão, né, Pedro se levanta e faz o primeiro sermão da era cristã, primeiro sermão da igreja de Jesus Cristo. E lá no versículo 10, quando falam da festa de Pentecostes, diz o seguinte, vamos ler, vamos pegar um pouquinho antes, para que a gente possa ter um discernimento melhor. Pega do 5, Karen, por favor, do 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Olha, vindo de onde? De todas as nações do mundo. Ouviu-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, metos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes da onde, meus queridos? Vindos de onde? De Roma. Visitante vindo de Roma. Presta bem atenção. Nós falamos que a cidade de Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Dentro deste 1 milhão de habitantes tinha 50 mil judeus. Esses judeus, parte deles foram na festa de Pentecostes e presenciaram a descida do Espírito Santo. Depois disso, nós vemos Pedro pregando. No final do sermão dele, quantas pessoas se converteram? Quantas? 3.000 pessoas. É razoável nós entendermos que dentre esses 3.000 tinha alguns que eram provindos de onde? De Roma. Esse pessoal se converteu e levou o evangelho para Roma. Olha que coisa incrível. E a igreja em Roma era uma igreja que não tinha essa característica que nós temos hoje aqui, todo mundo sentado junto no lugar, não. Essa característica é uma característica da sinagoga.
eu já brinquei aqui, o que é sinagoga? É o PG que deu certo, eu brinco, né? Os judeus se reuniam nas casas para adoração a Deus na perspectiva exclusivamente na perspectiva do judeu, do Velho Testamento. Aquele grupo ia crescendo, eles então juntavam dinheiro, compravam um terreno e faziam a sinagoga. Sinagoga e templo não tem nada a ver, é uma coisa totalmente diferente, as pessoas fazem confusão. Sinagoga é um lugar de adoração, de reunião dos judeus, e templo é só lá em Jerusalém, só tinha um, né? Porque ele foi destruído anos depois, no ano 70. Mas isso é outra história. Vamos voltar aqui. Os cristãos, a maioria, gente pobre, escrava ou liberto, eles faziam suas reuniões nas casas, de casa em casa. E Paulo, quando fica sabendo que o evangelho é como a pólvora, né, que vai pegando, queimando, se alastrando, ele então ele ouve então, né, nós vamos ver isso com calma no transcorrer do nosso estudo, ele ouve acerca de como o evangelho está se expandindo lá, e ele manda então uma carta que nós podemos dizer que é apologética, uma carta que tem o intuito, o desejo de formar o caráter cristão na vida daquela igreja que estava se iniciando de forma tão descentralizada. Por isso que a carta de Paulo aos Romanos é um efetivo tratado teológico. Por quê? A igreja não tinha liderança centralizada. Ele, preocupado com isso, eu vou lançar as bases para que eles entendam efetivamente e possam andar no caminho do Senhor com seriedade este grupo. E Paulo, então, escreve a sua carta. A carta, ela é composta basicamente de 4 grandes blocos, tá? Justificação, o primeiro, e nós vamos ver que nós temos que entender que nós estamos dentro do Império Romano. Dentro do Império Romano, nós estamos na capital do Império Romano. E em função disso, a língua nativa era o latim, mas a língua culta era o grego, né? Paulo, então, escreve a carta em grego, que era a língua dos cultos, era a língua dos negócios, era a língua da cultura dominante, e ele se prepara, peraí João um segundinho, ele se prepara então para fazer que esta carta atingisse os romanos, que tinham, porque olha só gente, como é que eu vou explicar? Quando Jesus Cristo aparece, João está batizando, e Jesus Cristo aparece, João Batista aponta para Jesus e fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês lembram desse texto? Lá em João capítulo 1. Um judeu entende o que é aquilo? Entende. Por quê? O judeu anualmente oferecia um sacrifício através de um cordeiro, e esse sacrifício de um cordeiro imolado significava remissão de pecados. Vocês estão entendendo que existia um conceito social, cultural, que capacitava as pessoas a entenderem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo se apropria, então, para que os romanos entendessem de normas de fala romana. Então, o termo que é, talvez, mais forte que a gente possa entender, né, entre vários temas, que é a justificação. Foi a partir da justificação que Paulo que ensina aos romanos, foi que Martim Lutero lança a base para fazer a reforma protestante, tal a importância da carta de Paulo aos Romanos, mas o termo justificação, que nós vamos estudar detalhadamente, é um termo jurídico do Império Romano.
Quando você era acusado de alguma coisa e diante do tribunal era considerado inocente, você recebia uma tabuinha. E essa tabuinha, qual era o nome dela? Justificado. E tinha o seu nome e o número do processo. Se alguém falava assim, Estano, você é culpado disso. Ele falava, não sou não, eu sou justificado. E apresentava a tabuinha. Olha que interessante. Paulo se apropria desse conceito grego-romano, dentro da cultura, e fala assim, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, estão justificados dos seus pecados, não tem mais culpa. Olha que coisa incrível. E isso caiu em terra fértil, porque ele se apropriou de um termo que era comum entre os romanos. Beleza? Podemos continuar? Quem que governava o Império Romano na época? Não é bem que podia, né? Bem que podia, mas não foi Deus, não. Era Nero, né? Bem diferente de Deus. Nero, ele foi governante de Roma de 54 a 68. E é justamente nesse período que Paulo escreve, e posterior a isso, Nero faz uma brincadeira de mau gosto. Ele faz o quê? Ele incendeia Roma. E aí ele foi descobrir que o pessoal não gostou da brincadeira. Ele põe a culpa em quem? Nos cristãos. E a partir de então, nós temos a primeira grande onda, não de Covid, mas de perseguição aos cristãos, nesta época que Paulo escreve o seu evangelho. Paulo, lá em Atos capítulo 28, nós vamos ver que Paulo esteve em Roma, a partir do ano 60, mas ele foi em qual situação? Vocês podem ler sua Bíblia depois em casa, em Atos capítulo 28, ele foi na situação de preso, e lá viveu cerca de 2 anos antes de falecer. Mas ele conheceu e a igreja, e ele teve uma grande oportunidade de falar do evangelho para muita gente em Roma, e a igreja foi permitido que Paulo recebesse as pessoas em Roma, e ele deu instrução à igreja, mas a carta já havia sido escrita. Certinho, meus irmãos? Eu acho que a gente lançou base para o discernimento melhor da carta, né? A carta, a igreja então, era uma igreja de judeus e gentios, só que os judeus que lá viviam é o que a gente chama de judeus helenistas. O que é judeu helenista? Era um judeu que tinha largado, tinha deixado de falar sua língua materna. Eles falavam o grego ou o latim, mas normalmente o grego. E tinham incorporado parte da cultura grega também no seu dia a dia, em função de estarem inseridos numa comunidade romana. Faziam negócio, conviviam com o romano, então acabaram se incorporando assim os costumes também romanos. Lógico que guardando uma devida proporção, que mesmo os judeus helenistas se consideravam exclusivamente judeus. Mas falavam a língua, não falavam, a maioria dos judeus helenistas não falavam o aramaico, que era a língua corrente entre os judeus da época. Eles perderam essa fala do aramaico. Então eram judeus que com um pouco de jeito de ser romano. Isso fez com que Paulo escrevesse uma carta nessa perspectiva de uma cultura mais romana. Beleza? Podemos ir para o texto bíblico? Vamos caminhar? Então, Romanos capítulo 1, verso 1. Diz assim, Paulo, já de cara ele se identifica, né? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aí dá para a gente fazer um punhado de brincadeira aqui, né? Para a gente parar com calma. Primeiro, quem que é Paulo então, meus irmãos? Paulo é o personagem principal de qual livro? De livro histórico.
de Atos, né? Atos, ele conta a história, Atos, no seu início, conta a história do surgimento da igreja cristã. E como a igreja cristã está dentro aí do quadrado, agora é um problema sério, tem que estar dentro do... Eu vou colocar uma linha aqui para você saber então onde eu posso ir. Atos, então, escreve o surgimento da igreja cristã e como a igreja cristã venceu todos os desafios impostos para que ela não prevalecesse na história. Essa é a narrativa de Atos, como a igreja cresceu. E ela começa, então, lá no capítulo, lá já com a descida do Espírito Santo, depois a narrativa de Estevão, né, de Filipe, mas nós temos também uma boa narrativa de Pedro, que é o segundo personagem mais citado no livro de Atos, mas lá no capítulo 8, começa a narrativa de Atos sobre a história, não de Paulo, mas na época chamado de Saulo. E ele começa falando como é que Saulo ajudava na perseguição da igreja. No capítulo 9 ele se converte, pula de novo para a história de Pedro, né, Cornélio, aquela história toda, aquela história lindíssima, cheia de significado, e depois de 13 em diante, Lucas, o autor de Atos, se dedica exclusivamente à narrativa da história de Paulo. Paulo é aquele que perseguiu a igreja e foi alcançado pela graça de Deus e teve sua vida transformada. Ele se identifica, então sou eu, Paulo, servo. Essa palavra servo, você sabe qual que é a palavra que está no original aí? No grego? Né? É uma palavra chamada doulos. Essa palavra doulos, ela pode ser traduzida por servo ou também por escravo. E Paulo usa esse termo também no capítulo 6, que esse capítulo 6 nós vamos estudar com muito cuidado, quando ele diz que nós somos doulos de Deus, nós fomos comprados. Como é que história é essa? Por causa dos nossos pecados, nós estávamos destinados à perdição eterna, à ira de Deus sobre nós. Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado e nos fez doulos dele. Só que ser doulo de Deus significa ser amigo de Deus. É algo fantástico, nós vamos estudar com muito carinho lá. E Paulo se identifica dessa forma. Eu sou doulos de Cristo Jesus. Por quê? Através do sacrifício de Cristo na cruz, ele pagou o preço que pesava sobre mim. E ele fala que ele foi chamado para ser apóstolo. Ora, queridos, o que significa apóstolo? A palavra apóstolo, ela tem vários sentidos. Um deles é mensageiro, ok? Mas apóstolo aqui está recheado não do conceito de mensageiro, mas de autoridade. E aí nós entendemos o porquê Paulo escreve em suas cartas a Gálatas e a 1ª e 2º Coríntios e 3º Coríntios também, só que nós não temos a primeira carta de Corinto, a gente perdeu, Deus não permitiu que nós tivéssemos acesso a ela. Então a primeira carta de Corinto é a segunda e a segunda carta de Coríntios na realidade é a terceira. Essas 4 cartas, as de Corinto e a de Gálatas, Paulo faz uma defesa enfática sobre a sua autoridade como apóstolo. Porque algumas pessoas no seio da igreja falavam que Paulo não era apóstolo, porque havia um pré-requisito para ser apóstolo. Qual que era? Ter visto a Jesus Cristo. E Paulo viu. É só ler lá, Atos capítulo 8, a fala de Jesus e a convocação de Jesus para este apóstolo. Queridos, quando ele fala que ele é apóstolo, ele está falando assim, olha, e é um contraste. Ele fala assim, Paulo, doulos, o que é doulos? Escravo, servo. Doulos tem direito? Doulos tem o quê? Tem deveres. Mas ao mesmo tempo que ele é doulos, ele é o quê? Ele é apóstolo. Ele tem autoridade. Olha só que coisa mais incrível. Em Cristo Jesus, aqueles que são comprados
pertencem a Deus, e por pertencerem a Deus têm autoridade. Olha que coisa incrível. E é o conceito oposto que o mundo quer nos impor, que aqueles que não têm proeminência na sociedade não têm autoridade. Paulo quebra isso. Fala assim, olha, eu sou doulos, eu fui comprado pelo sangue remitor de Cristo Jesus, mas eu fui chamado por Jesus Cristo e por isso eu tenho autoridade. E por isso que ele escreve o que ele escreve. Mas lá na frente, nós vamos ver o tamanho da autoridade de Paulo quando ele advoga essa autoridade junto à igreja. Mas isso não é assunto para agora, não. E ele fala assim, então vamos ler de novo o versículo que a gente vai entender melhor o versículo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado. Essa palavra chamado pode ser traduzida no original como designado, escolhido também, tá? Poderia ser qualquer uma dessas palavras. Para ser apóstolo, quer dizer, eu fui chamado, eu fui designado, eu fui escolhido por parte de Jesus Cristo, separado para o evangelho de Deus. O que é evangelho, gente? O que é evangelho? Boa nova. Que boa nova? De salvação, de remissão, de perdão, de graça, de misericórdia. Então, agora a gente consegue entender um pouquinho qual que é a função dele. Ele era alguém que tinha sido comprado pelo sangue de Jesus, mas ao mesmo tempo tinha sido designado, escolhido, chamado para ter autoridade, para ser o quê? Um mensageiro das boas novas que há em Cristo Jesus. E aí ele continua no versículo 2, falando assim, o qual foi prometido por ele, por Deus, de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. E aí, queridos, o que era na época a Escritura Sagrada para Paulo? Era o quê? O Antigo Testamento. Muito bem. É por isso que eu vou batizar esse menino tranquilo. Tranquilo, não vou deixar uns 2 minutos debaixo d'água para ver se batizou direito, né? Mas isso mesmo, Mateus. O Antigo Testamento. Eles tinham o Novo Testamento? Não tinham. Né? Nessa época aqui, meus queridos, tinha coisa que não tinha sido escrita ainda. Tinha coisa que não tinha sido escrita ainda. Então, e tinha cartas que circulavam de forma restrita em uma região. Nós estamos há 2000 anos atrás. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha câmera, não tinha nada disso. As coisas eram mais lentas. A sagrada, então, acerca de seu filho, que antemão por meio dos profetas, nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas são o Velho Testamento. E ele está apontando para quê então, Mateus? Que o Velho Testamento aponta exclusivamente para Jesus Cristo. E nós temos que ter o discernimento que a Bíblia, de fato, é cristocêntrica. Se os irmãos tiverem, e é muito interessante isso, queridos, porque nós temos 4 evangelhos. Por que se os 4 evangelhos contam a história de Jesus Cristo, por que não somente um? Porque a intenção do autor, ela é diferente. Mateus, que é o publicano, que era aquele que era odiado pelos judeus, ele escreve um evangelho com a perspectiva de mostrar que Jesus Cristo era efetivamente o cumprimento das promessas no Velho Testamento. Tanto é, meus irmãos, que se você lê o evangelho de Mateus, você tropeça diversas vezes com a seguinte afirmativa: para que se cumprisse o que estava nas Escrituras. Você tropeça diversas vezes. Marcos, que tem uma perspectiva, que escreve a carta para também a igreja em Roma, ele não está preocupado com que se cumprisse as Escrituras. Ele está preocupado com a ação. Por isso que Marcos é aquele que mostra o poder de Deus, a efetividade da ação de Deus em Cristo Jesus.
Então, são perspectivas diferentes. Se você quiser entender o comprimento das promessas do Velho Testamento, leia Mateus, tem lá sempre um númerozinho, você vê aquele númerozinho, vai no texto do Velho Testamento e você vai ver que a promessa que estava sendo concretizada, cumprida em Mateus, tinha sido predita, tinha sido profetizada também no Velho Testamento. Tanto é que o livro de Isaías, ele tem um outro nome, o Evangelho no Velho Testamento. Tal a quantidade de profecias que se cumpriu em Cristo Jesus, que estão expressas e detalhadas com requinte de clareza, de poesia em Isaías. Mas não somente em Isaías, como em diversos outros livros. Ok? Versículo 2, então. Matamos? Podemos ir para o 3? Nossa, vamos correr, senão não vai dar tempo não. Hoje eu termino no 7. Acerca de seu filho, e aí, meus irmãos, nós vamos entrar numa seara, e eu fico pensando, olha o desafio nosso. Nós estamos na introdução. Ele está falando assim, bom dia. É como se, olha, tudo bem? Aí escreve bastante coisa. Nesse bom dia, tudo bem, nessa apresentação, nessa saudação à igreja, ele entra com um conceito de união hipostática. Mas que palavrão é esse, pastor? União hipostática? É provar que Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. E ele faz isso na sua saudação. Imagina o que vem para frente aí para a gente. Né? Ele fala assim, acerca de seu filho, que, o que, meus irmãos? Como homem, era o que? Descendente de quem? De Davi. Então, essa primeira parte prova que aquele que o chamou, aquele que o designou, aquele que o escolheu para ser apóstolo, ele era 100% homem. Ele era a descendência de Davi. Ele teve na história. Isso aí, meus irmãos, a gente tem que entender que logo no início da igreja cristã, surgiu um movimento que a gente dá o nome de gnóstico. E esse movimento herético falava que a carne não podia ter nada de bom. A carne era ruim. E se Jesus Cristo era bom, ele não podia ter vindo em carne. Jesus Cristo era tipo um Gasparzinho, parecia ser gente, mas não era. Por isso que João fala assim, aquele que eu vi, aquele que eu peguei, aquele que é gente mesmo. E esse conceito da humanidade de Cristo foi algo que foi uma batalha para ser vencida nos meios heréticos, mas ele já, na sua introdução, ele já fala acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, ele era alguém que tinha história, que entrou na história no devido tempo. Descendência de Davi, nós entendemos aí, né, o pacto que Deus fez com Davi, que nós não podemos pegar todos os termos, estava até conversando com o Marcelo agora, Tati, se a gente pegar cada palavra e vou entrar na história, pegar texto do Velho Testamento, Jesus volta e nós não terminamos Romanos, né? Então a minha perspectiva aqui é de fazer cuidadosamente, mas não é um curso de teologia, né? Mas descendência de Davi, você lembra lá da aliança que Deus fez com Davi no Velho Testamento. Versículo 4. E que mediante o Espírito, e que Espírito é esse, meus irmãos? O Espírito de santidade. Que Espírito é esse? Espírito Santo. É isso mesmo. Olha só. E que mediante o Espírito de santidade, o Espírito de Deus, mostrando a intervenção da Trindade na redenção da humanidade, foi declarado Filho de Deus com poder. Por que com poder, queridos? Porque pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, o que Paulo está falando aqui? Que ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele era também o quê? 100% Deus. Porque o Espírito de Deus estava com ele. E que este Espírito de Deus estava com ele, fez com que ele tivesse autoridade sobre a morte.
Experimenta morrer e depois de 3 dias voltar à vida. Faz uma experiência aí. E eu acho que não vai dar certo. Só pode fazer isso quem tem poder. E ele fala sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, mais uma vez, é um termo que eu bato diversas vezes na igreja, e eu quero até muitas vezes me desculpar se para alguns pode ser um pouco cansativo, mas eu acho que esse termo aqui que Paulo utiliza, que é o mesmo que ele utiliza em Filipenses e em diversas situações, é fundamental nossa compreensão sobre esse termo, Senhor. Porque para nós, Senhor é o quê? Pronome de tratamento. Há algum tempo eu fui promovido para esse pronome de tratamento, com muita tristeza. Agora é Senhor. Eu falei assim, eu tenho síndrome de Peter Pan, eu não acho que eu envelheço não, viu, meus irmãos? Mas eu virei Senhor. E para a gente é Senhor, né? Eu sou Senhor, Marcelo é Senhor, todo mundo é Senhor, né? Rafael com a cabeça branca dele também já é Senhor, todo mundo Senhor. Mas não é isso que o texto está retratando aqui. O termo, a palavra no grego, e ela tem 2 variantes, tá? Mas isso não interessa muito não. A gente pode falar que é Kyrios, porque tem uma variante Curios também, mas isso não interessa não. Isso é para quem gosta de mergulhar no grego. O que importa dizer é que a maioria das vezes, nos escritos, é Kyrios. E o que é Kyrios, Senhor? Quem sabe aí? A Rafa sabe. Já falei isso várias vezes, você sabe. Não sabe, Rafa? Ah, Senhor? Senhor absoluto, autoridade máxima, dono de tudo. Quem que era o Quírios no Império Romano, meus irmãos? César. Como é que se cumprimentava entre os pertencentes ao Império Romano? César é o Quírios. Esse negócio de ave César, isso é coisa de Hollywood. Isso não existe, não. O pessoal se cumprimentava, César é o Quírios. O que a pessoa respondia? César é o Quírios. E isso mostrava, então, a identidade das pessoas pertencentes ao mesmo império, o Império Romano. Só que no meio da igreja cristã, Paulo se apropria desse termo, Quírios, e fala assim, César não é Quírios não. Quem que é Quírios? É Jesus Cristo. E isso aí foi a origem, então, para a perseguição da igreja primitiva. Quando alguém chegava e falava assim, César é o Quírios, o que o cristão falava? Cristão de verdade, né, gente? Não é esses cristão vagabundo, não. Ele falava assim, não, César não é o Quírios, não. Jesus é o Quírios. E isso promoveu a maior perseguição da história do cristianismo, esse termo. Então, queridos, quando Paulo se propõe, então, a mostrar que ele era servo, ele era um escravo, porque ele havia sido comprado, mas havia recebido autoridade por parte do próprio Deus para ser o mensageiro, para ser aquele que foi enviado por parte de Deus, para falar daquele que tinha entrado na história como homem, mas também como Deus. Ok? Certinho? Estamos juntos? Vamos caminhar? Versículo 5. Por meio dele, e por causa do seu nome, dele, quem que é esse dele? Nome de quem? Jesus Cristo. Recebemos o quê? Graça e apostolado. Meus irmãos. E aí, nós vamos ter a oportunidade de estudar com muito carinho o conceito de graça. Mas o que é graça, meus irmãos? Não fala dom imerecido, não, que eu não gosto desse termo. Porque você fala dom imerecido. O que é isso? Eu gosto de 2 conceitos de graça e misericórdia. Graça é tudo aquilo que eu recebo que eu não mereço. Ok? Repete aí comigo. Graça é tudo aquilo que nós recebemos que nós não merecemos. Misericórdia é tudo aquilo que nós não recebemos, mas que nós merecíamos.
Nós merecíamos a salvação? Não, é graça de Deus. Nós merecíamos o quê? O castigo de Deus, mas por sua misericórdia nós não recebemos. Olha só, é como se Deus tivesse em suas duas mãos a mão da graça, onde Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, e com a outra mão Ele retém de nós aquilo que nós mereceríamos, mas nós não recebemos por causa do seu amor. E Ele fala assim, olha, por causa dele, dessa pessoa que é 100% homem, 100% Deus, é por causa do seu nome, do nome Kyrios, da autoridade máxima, Senhor absoluto, é que nós recebemos a graça e o apostolado de ser o mensageiro de Deus para instaurar o reino de Deus aqui na terra a partir do Evangelho. Para chamar, olha só, meus irmãos, e aqui ele fala chamar várias vezes, né? Depois você pode ver aí 3 vezes em curto espaço de tempo. Para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Nós, coincidentemente, falamos semana, nem sei, 2 atrás, né? Sobre que fé é o que, queridos? Qual que é o sinônimo de fé? Obediência. Você não pode ter uma atitude diferente daquela fé que você professa. E ele fala assim, a graça, que é a mensagem redentora de Cristo Jesus, que é realizada através do apostolado de Paulo para aquela comunidade, tem o objetivo de chamar dentre todas as nações. Por que dentre todas as nações? Porque Roma era o umbigo do mundo, meus irmãos. Tinha gente de todo o mundo lá. Roma era o centro. E ele queria fazer daquilo ali a base para que o evangelho expandisse para todo mundo. Por isso que Paulo tinha tanto desejo de estabelecer ali em Roma uma igreja teologicamente saudável. Para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados, ele repete, para pertencerem, a Jesus Cristo. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, aqui há alguns que a gente respeita, e respeita muito, de fato, aqueles que advogam a uma teologia mais calvinista, né? Aqueles que advogam aqui que só alguns são chamados e outros não são chamados, né? Nós não entendemos dessa forma, né? Eu gostaria que colocasse o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, que aí nós vamos ter um discernimento, um texto também paulino, que nos ajuda a ter um discernimento melhor do que é essa questão de sermos chamados. 1 Timóteo, isso é bom e agradável perante quem? Deus, nosso Salvador. Qual que é o desejo dele? Que deseja que quantos? Todos. Todos. Quem são chamados então, queridos? Todos. Olha o texto aí, ó. Volta o 3. Põe o 3. Isso. Isso é bom e agradável. Aí está falando sobre a forma de agir, né? E ele fala, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Diante de uma verdade explícita dessa, como é que a gente pode defender a ideia que chamados são alguns? E é um grande desafio quando nós chegarmos, está longe, né? O capítulo 9 de Romanos, lá pela frente a gente vai tratar isso. Tá bom, queridos? Muito bem. Voltando então, versículo 6, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo Jesus. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e novamente chamados para serem santos, né? Interessante esse chamamento para sermos santos. Põe aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e 14. 2 Tessalonicenses 13, mas
nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e da fé na verdade. Ele fez o que, meus irmãos? Os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem parte da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso chamamento, queridos, é para fazermos parte desta comunidade de santos, de pessoas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Encerrando então o versículo 7, voltando para o 7, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Normalmente, Senhor aqui, Kyrios, autoridade máxima. Então, meus queridos, esses 7 primeiros versículos é como Paulo estivesse falando assim: oi gente, tudo bem? Estou escrevendo uma carta para vocês. É isso aí. Vocês estão joia? Vou mandar uma cartinha para vocês, né? Então, olha o desafio que nós temos pela frente aí. Na saudação tem tanta informação, imagina, nós nem entramos na carta propriamente dito. Ele está mandando uma saudação para aquela igreja. Eu acho que hoje a gente lança a base para um discernimento um pouco melhor, então, desta carta tão maravilhosa, tão linda, que tem influenciado tanto a igreja, que foi fruto aí da mola propulsora da nossa reforma protestante. Ok, queridos? Nem doeu, né? Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé, vamos orar, encerrando o nosso culto, muito feliz com a presença de todos os irmãos. Queria desafiar os amados a persistirem aí com firmeza, para que a gente possa estar toda quarta-feira estudando a palavra de Deus com cuidado, com carinho. Eu acho que isso faz toda a diferença sobre as nossas vidas, tá bom? Excelso e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Agradecemos ao Senhor pela porção da tua palavra que foi lida e meditada nesta noite. Que o Senhor fale ao nosso coração, complete aquilo que porventura faltou falar, ó Pai. Queremos depender exclusivamente da ação do teu Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai. Queremos declarar que Jesus Cristo é Kyrios sobre as nossas vidas, ó Pai. Recebe agora toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Pedimos as tuas mais ricas bênçãos, ó Pai, sobre a vida de cada família aqui representada. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um dos teus filhos. É no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Querido, Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite.